Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou bem feliz, na verdade estou começando esse vlog bem feliz. Hoje é um domingo, dia 24/8. E eu estou feliz porque o verão está indo embora. Já consigo sair de casaquinho na rua. Porque ontem a gente foi na rua, era jazz na rua, tava tendo um evento jazz na rua e a gente foi pra lá, inclusive vou deixar umas imagens aqui, mas a gente foi lá e eu já fui de blusa, porque tava frio, um vento gelado, então até que enfim o clima tá ficando agradável de novo e o outono está chegando, logo o inverno e o Natal, que eu não vejo a hora. Mas enfim, eu tô começando esse vlog hoje. E eu acabei de gravar um vídeo que vai amanhã pro canal, ou seja, se você está assistindo esse vlog, o vídeo já foi postado na segunda passada, ou seja, amanhã, enfim, uma bagunça. E eu estou finalizando esse livrinho aqui, A Morte no Nilo, e teve um vídeo passado que eu falei que eu tava achando a leitura um pouco chata, um pouco desanimada, mas eu acreditava que quando eu passasse da metade do livro, a leitura ia ficar boa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ficou aquela leitura Agatha Christie de verdade, assim. Que começa a acontecer um monte de coisa, começa a investigar o assassinato, né? Porque Agatha Christie sempre vai ter um assassinato. Então começa a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. E tá ficando muito, muito legal essa parte. Eu tô quase finalizando, acho que vou finalizar hoje, domingo. E, enfim, eu amo Agatha Christie, sério. Todos os livros que eu leio, no final eu sempre vou gostar. E eu também me toquei em uma coisa que eu acredito que tenha influenciado porque o livro estava um pouco mais difícil de ser lido, é porque eu tô lendo ele na versão português de Portugal. Apesar de ser bem parecido, né, com o português, acaba deixando o livro um pouco mais difícil às vezes de entender, porque tem umas palavras que você nunca ouviu, não vai compreender muito bem o significado e você vai ter que parar e dar uma pesquisadinha para conseguir entender. Enfim, eu acredito que seja por isso que no começo estava um pouco mais difícil essa leitura. Mas enfim, eu tô amando esse livro e quero assistir o filme assim que eu finalizar. Talvez eu assista no próximo final de semana, porque eu quero assistir junto com o Luiz. Mas, enfim, recomendo sempre Agatha Christie se você quer sair de uma ressaca literária. E como eu pretendo terminar esse livro hoje, eu tava querendo começar um outro livro que um amigo meu me indicou. Ele falou que eu ia gostar, enfim, que é A Hipótese do Amor. E tem toda uma historinha por trás desse livro, que é o porquê ele acha que eu vou gostar. Enfim, você já leu esse livro, A Hipótese do Amor? O que você acha? Comenta aqui se é bom, se eu devo ler, se eu não devo ler. Eu tô bem tentada a começar a ler esse livro assim que eu terminar A Morte no Nilo. E eu também tô lendo Don Quixote, mas como eu falei, essa é uma leitura assim que eu vou terminar ano que vem. Mas eu tô gostando, inclusive eu tenho que ler mais porque faz alguns dias que eu não pego essa leitura. Mas é isso. O que eu planejo para essa semana? Essa semana eu acredito que começa enfim a minha matrícula da faculdade. Porém, temos uma surpresinha esse ano, que é a questão de o meu curso mudou. Antes ele era licenciatura em informática e agora ele vai ser engenharia informática. E não existe a opção de você continuar só com licenciatura em informática. Você tem que migrar para engenharia. E como eu fiz o primeiro ano e eu vou para o segundo agora, então estou um pouco apreensiva para saber quais matérias vai ser convalidada, quais matérias novas eu vou ter que fazer, porque eu acho que eu vou ter que fazer matérias do primeiro ano. Então, talvez esse ano seja um pouco mais corrido, pelo menos o primeiro semestre seja um pouco mais corrido. Esse ano letivo, né, que começa agora em setembro.
Mas vamos ver, amanhã é para começar as inscrições, né, a matrícula, para renovar a matrícula. Às vezes esse negócio de mudar de curso é um pouco complicado, porque eles têm que trocar todos os dados de todos os alunos. Então já faz acho que um mês que eles estão fazendo isso, migrando o curso. E as aulas já começam no dia 15, então tá aí. Então eu espero que amanhã eu consiga fazer minha matrícula e ver as matérias que foi convalidada, ver quais matérias que eu vou ter que fazer, porque eu preciso começar a me preparar, né, pro ano letivo. Mas eu acho que vai dar certo. Aí vou tentar gravar pra vocês, e essa semana vai ser meio que isso, assim. E essa semana também eu quero ver se eu vou na biblioteca aqui da minha cidade, porque eu tava pesquisando, né, que aqui em Portugal existe uma biblioteca digital que você pode emprestar até 2 livros por vez. E eu vi que o catálogo da biblioteca digital tem muitas opções, tem bastantes opções novas, assim, livros recentes. Então, só que para mim conseguir usar essa biblioteca digital, ter acesso a ela, eu preciso ir até uma biblioteca física e fazer meu cadastro lá. Então eu vou tentar ir essa semana na biblioteca aqui. Eu nunca fui na biblioteca aqui, inclusive, e parece ser bem bonita, só que é um pouco longe da onde eu moro. Então eu vou tentar ir essa semana. Mas como eu falei, não tá tão calor, então dá pra sair mais tranquilo na rua. Mas os meus planos para essa semana. E agora o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando organizar essa bela estante, que como vocês podem ver, deixa eu virar aqui, tá bem bagunçada. Ó, aqui embaixo tá uma zona. E eu tava fazendo... O que eu quero? Eu queria comprar algumas caixinhas organizadoras. Porém, eu vi que tem uma loja chamada Action, que é bem baratinha essas coisas de caixa de organizar, enfim. Só que essa loja, ela vai abrir aqui, eles estão fazendo a construção dela, e ela vai abrir, então eu preciso esperar ela abrir para conseguir comprar as caixas. Mas eu tava fazendo umas artes aqui, que é isso aqui, ó. Tava encapando uma caixa de sapato pra mim guardar algumas coisinhas que estão aqui e eu não tenho, tipo, elas estão soltas aqui. Então acho que se eu colocar aqui na caixa de sapato vai ficar um pouco mais organizado. E outra coisa que eu tava fazendo é montar esses mini mundos. Deixa eu ver, o meu é um café. Ai, que barulho chato. O meu é um café. Que é esse café aqui. Então, quero ver se eu consigo terminar. Se eu terminar, eu mostro aqui pra vocês. Mas é isso, vou tentando gravar durante a semana esse vlog.
Oi, gente! Novo dia aqui desse vlog. E hoje eu finalizei, né, ontem o livro A Morte no Nilo, da Agatha Christie. Eu já finalizei, já coloquei ele aqui na minha estante. E eu comecei a ler O Homem Invisível. Estou lendo aqui no Kindle. Tô bem no início, acho que tá com, deixa eu ver aqui, 13%, tá bem no início mesmo. E eu geralmente gosto de ler alguma coisa no Kindle e também alguma coisa física, um livro físico. E eu vou começar no Tempo das Cerejas. Eu já tinha começado ele, mas acabei que eu parei, então eu vou recomeçar novamente, porque eu só tinha lido algumas páginas, então eu vou ler ele novamente. Vou começar novamente e dessa vez quero ver se eu consigo finalizar, porque já faz um tempo que eu tô com esse livro. Faz um ano, na verdade, que eu comprei, porque eu comprei ele na Feira do Livro de Belém e fora esse final de semana, no outro já vai ter a feira de novo, então vai fazer um ano já que eu comprei e eu preciso finalizar ele. E ontem também eu falei que eu ia arrumar essa estante. Eu arrumei, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Peraí. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a estante. Aqui em cima ainda tem essas caixas, porque mais pra frente eu queria comprar uma prateleira pra pôr aqui e colocar todos esses bonequinhos que tem nessa caixa nessa prateleira. Mas tenho que esperar um pouquinho pra fazer isso, né? Porque é, dinheiro, enfim. E aqui eu coloquei os livros, aqui tem mais alguns livros, mas esses livros são mais voltados para coisa da faculdade. E aqui embaixo foi a parte que eu arrumei também ontem. O que eu fiz? Eu peguei uma caixa de sapato, eu encapei ela, né, como eu falei. Então aqui eu guardei algumas coisas de papelaria ou de fazer artesanato. Essa caixinha aqui eu tô guardando cabos. Eu comprei na Temu um elastiquinho que prende os cabos para eles não ficarem soltos assim. Então vai chegar e eu arrumo isso aqui melhor. E aqui embaixo, nessa caixa aqui, que eu preciso encapar ela também, eu coloquei coisas de artesanato. Então eu coloquei meu livrinho, deixa eu puxar aqui. Coloquei lápis de cor, coloquei livrinho de cor que eu comprei. Então, todas essas coisas de artesanato estão aqui. Isso aqui é um negocinho que eu tô montando, né, que eu falei pra vocês. Tinta, canetinha, enfim, todas essas coisas de artesanato eu coloquei nessa caixa. E lá também tem algumas coisas de artesanato. E aqui são meus fichários de cada semestre. Enfim, até que ficou arrumadinha. Oi, gente, mais um dia aqui, continuando, né, esse vlog que eu comecei essa semana. E hoje é uma quinta-feira e eu não fui na biblioteca que eu falei que eu ia fazer o cadastro, né? Porque eu acabei ficando com preguiça, porque a biblioteca não é tão perto, então eu fiquei com preguiça. E talvez eu vá amanhã, que é sexta, mas provavelmente eu vou deixar isso para outra semana. Essa semana eu comecei e finalizei uma leitura do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilyich, acho que é assim que se fala. E eu achei que eu nunca seria tão impactada como eu fui impactada por essa leitura. Eu finalizei ela ontem, comecei e finalizei ontem mesmo, porque é um livro bem curtinho, só que é um livro que te arrebenta, assim, te joga no chão e faz você ficar pensando na sua vida por um bom tempo. Como eu finalizei ele ontem, e eu ainda tô, processando a leitura que eu tive e tudo que acabou, todos os pensamentos que eu acabei tendo depois de ler esse livro. Eu quero fazer um vídeo só sobre ele, porque eu acho que é uma obra que merece um livro único. E
aí lá eu quero falar um pouco mais sobre o que eu achei, quais as minhas considerações sobre esse livro. Mas é uma obra, assim, incrível, assim, acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, foi esse, e eu achei que não dava muita coisa, porque eu gosto de ler livros sem ver resenha antes. Então, geralmente eu leio e depois eu vou ver as resenhas. Porque quando eu assisto as resenhas, eu tenho a sensação que meio que eu perco a minha própria ideia sobre aquilo, a minha própria ideia, o que eu acho do livro meio que fica contaminado com o que outras pessoas vão achar. Então eu prefiro assistir as resenhas depois, ou ler resenha depois que eu termino a leitura. E eu gosto de ler sem saber muita coisa, assim, só o que tá escrito na capa, né? Só o... Como que é o nome? Esqueci agora. Nossa, sinopse. Esse é o nome. Enfim, é um livro muito bom e eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Mas sobre esse vlog, é isso. Essa semana eu tô meio desanimada com algumas coisas. Tô cansada das minhas férias. Eu nunca tinha que falar isso, mas eu tô cansada. Quero voltar pra minha rotina de sair todo dia, de ir pra aula. Porque apesar de eu preferir trabalhar de forma remota, é um negócio da rotina de sair assim todo dia, não ficar o dia todo fora, que nem a faculdade, eu não fico o dia todo fora, eu fico só meio período. Então, tipo, isso é bom, sabe? Eu acabo gostando dessa rotina mesmo, de sair um pouco e depois voltar. Enfim, faltam 15 dias para minhas férias acabar. Vou aproveitar bem esses 15 dias para assistir alguns filmes que eu quero assistir, para ler alguns livros que eu quero ler.